Bom dia! Aqui estamos para ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós. E Deus ele irá falar. É só nós prestarmos atenção que ele irá falar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abra o meu entendimento. Abra o entendimento, Senhor, daqueles que irão ouvir a Tua palavra, que possamos ouvir, entender e guardar a Tua palavra no nosso coração, para praticarmos e fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, e o versículo é o 7. O versículo 7, aqui, ele vai nos trazer grandes entendimentos e revelação. Aqui o Senhor ele fala acerca da parábola da ovelha. Vamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Aqui no versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui, quando fazemos a leitura inicial do texto, nós percebemos que Jesus ele andava com os publicanos, com os pecadores, com aqueles que aparentemente era rejeitado na sociedade. E Jesus, como um bom pastor, ele sempre deixou muito claro que ele veio para os que estavam perdidos e não para os que já estavam achados, vamos colocar nesses termos, né? Ele veio pelos perdidos. Os que não precisam de arrependimento, eles não precisam ouvir a palavra de Deus, porque eles já não têm necessidade. Eles já estão convencidos, né, do seu erro, da sua falha. Muitos estão convencidos de si próprio e não querem aceitar a Cristo. É uma opção. Nós temos o livre-arbítrio. Mas entenda que os fariseus que estavam com Jesus, que andava com Jesus, eles murmuravam dentro deles, dizendo: o mestre anda com pecadores, com publicanos. E Jesus, ouvindo o pensamento deles, porque o nosso bom pastor, Jesus Cristo, é Deus, ele sabe de tudo. Ele ouvindo o pensamento dos publicanos, dos fariseus, ele ouvindo os pensamentos dos fariseus, ele propôs contar-lhe uma parábola das 100 ovelhas. E aí aqui, no versículo 7, né, ele diz que quando ele diz assim, né, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ali ele disse, olha, um pastor que ele tem um rebanho com 100 ovelhas e uma delas se perde. Esse pastor, ele vai deixar aquelas 99 guardada em segurança e ele vai em busca daquela que se perdeu. E quando ele está à procura, que ele avista a ovelha, ele encontra a ovelha, ele olha para ela e ele nota que ela está ferida, que ela está machucada, que ela não consegue andar. Ele não quer saber o motivo a qual ela se perdeu. Ele não quer saber o que aconteceu anteriormente. Aquele bom pastor, ele quer saber o que vai acontecer de agora para frente. Ele pega ela com muita alegria por ter encontrado, coloca nas suas costas e volta para o lugar de segurança que ele deixou as 99.
E chegando lá, ele chama todos para se alegrar com ele, porque ele encontrou a ovelha perdida. E ali ele vai cuidar dela, vai alimentar ela. E após esse cuidado, esse alimentar, né, a gente consegue ter um entendimento. Eu trouxe aqui uma definição de pastor. Ele diz assim: guardador de rebanho. O pastor, ele é um guardador do rebanho. Se perder algum, ele precisa ir buscar esse que se perdeu. Aí ele diz: o ministro do evangelho é o pastor que vai alimentar o seu povo, o povo a qual Deus o deu, o rebanho a qual Deus deu, aquele pastor, é ele que vai alimentar aquele rebanho, seja ele grande, seja ele pequeno. Esse pastor ele vai alimentar espiritualmente. Se necessário for, muitas vezes também alimenta materialmente, porque a ovelha ela necessita de cuidados, cada uma à sua maneira. E aí ele diz assim: saber ouvir. O bom pastor, ele sabe ouvir a sua ovelha. No momento que ele está ministrando, é o momento que ele está ensinando. É o momento a qual o bom pastor está falando. Quando ele está falando, a ovelha ouve para aprender com o seu pastor. Mas há momentos em que o pastor precisa ouvir a ovelha. Há momentos em que a ovelha ela precisa falar o que está acontecendo com ela, o que ela aprendeu. Há momentos para tudo. A Bíblia nos ensina que há tempo para tudo. Até o tempo para falar e o tempo de se calar. Aí ele continua dizendo assim, aqui o detalhamento, né, acerca do pastor, diz assim: tem sempre uma palavra de conforto. O bom pastor, ele sempre tem uma palavra de conforto, independente da situação. Me recordo quando apresentaram a Jesus uma mulher adúltera. E ali Jesus estava escrevendo com o dedo e chegaram com aquela adúltera e aquele monte de gente para matar aquela mulher apedrejada. E disseram para Jesus: olha, aqui na lei de Moisés, uma mulher que é pega em adultério, ela é apedrejada até a morte. O que o Senhor diz acerca disso? E Jesus, ele continua ali escrevendo e ele disse: nós estamos perguntando para o Senhor, que é mestre, que é tão sábio, e o que nós iremos fazer? Jesus olha para eles e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Após Jesus falar, todos deixaram ali suas pedras e foram embora. E aquela mulher que tinha acabado de ser pega em ato de adultério, ela disse para Jesus: e eu? Uma ovelha perdida, uma ovelha sem rebanho, uma ovelha ferida, que não sabia o que fazer. E Jesus diz para ela: vai e não peques mais. Se ninguém te acusou, quem sou eu para assim o fazê-lo? O único homem perfeito que esteve aqui nessa terra. Ele disse que não era digno de acusar aquela mulher. Só disse para ela ir e não pecar mais. E aquela mulher fez um ato tão lindo. Ela se prostrou aos pés de Jesus. Em reconhecimento, né, eu vejo
que aquilo ali foi um ato de reconhecimento que eu vou para onde? Se só o Senhor tem a sabedoria. Para onde eu vou? Se eu chegar em algum lugar, vão me discriminar, vão me apontar. Eu vou ficar aqui com o Senhor, não vou mais embora. Porque ela se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo que Ele era o bom pastor, reconhecendo que Ele era o que ela precisava. A gente consegue entender que Jesus, Ele não veio para aqueles, né, que já estão justificados. Jesus, Ele veio para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem rumo, para aqueles que estão cometendo atrocidades e não sabem que estão fazendo isso. Para aqueles que estão caminhando em direção ao inferno e elas não conseguem ver, porque os seus olhos estão tampados. E a responsabilidade de ensinar espiritualmente é do pastor. A responsabilidade de abrir os olhos espirituais dessas pessoas é do pastor. Né? E aqui ele fala que o bom pastor, ele zela com amor do seu rebanho, ele zela com amor o rebanho que Deus o confiou. Jesus, ele zelou com muito amor do rebanho que Deus confiou a ele. E quando nós buscamos um entendimento, né, acerca até mesmo tanto desse versículo 7 aqui do capítulo 7, capítulo 15, o versículo 7 de Lucas, quando nós entendemos que para Deus há muito mais alegria quando um pecador se arrepende do que dos 99 que já estão lá, sendo alimentados, sendo protegidos, sendo guardados, sendo amados. A alegria de Deus não está naqueles 99 que estão guardados. A alegria de Deus está naquela única que se perdeu. A maior alegria de Deus é quando um pecador se arrepende. E para um pecador se arrepender, a necessidade de que se pregue o Evangelho para esse pecador. É necessário que se mostre qual é o caminho que se deve seguir a esse pecador. Porque assim como aquela mulher adúltera, há muitos por aí que estão perdidos, que estão sem saber para onde ir, que estão cometendo só atrocidades, porque os olhos espirituais não foram abertos. Mas quando conseguimos trazer, né, a realidade do pecado, aquele que está pecando, neste dia há grande júbilo, há grande alegria no céu. Porque aquelas 99, elas já estão sendo alimentadas, elas já estão no caminho. Então Deus já confia naquelas 99. Deus, ele já tem a alegria guardada. Já há uma recompensa para aquelas 99. Mas entenda que aquela que se perde, se ela não for buscada para se trazer de volta ao rebanho, há uma tristeza acerca daquela ovelha. Há necessidade de ir em busca das que estão perdidas. Nós muitas vezes, observando os olhos naturais, né, porque nós olhamos. Por quê? Porque nós temos um corpo, nós temos uma vida para ser vivida de matéria, um corpo a qual precisamos alimentar, um olho a qual muitas vezes olhamos que não deve. Mas quando olhamos, é porque algo chamou a atenção. Infelizmente, hoje,
Infelizmente, hoje, na nossa sociedade, há muito poucos, são poucos os pastores que podemos identificar como bons pastores, como imagem e semelhança de Cristo. Não estou eu aqui fazendo pré-julgamento, não. São as ações que nos mostram, qual é bom e qual não é. Porque precisamos ter fé quando nos aproximamos de Deus. Precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador. E sem fé, sabemos que é impossível agradar a Deus. Mas se eu tiver fé e eu não tiver ação, que é a obra, eu não consigo agradar a Deus também. Porque a fé sem obra é morta. A obra sem fé também é morta. Então, muitas vezes nós vemos muitos mortos e poucos vivos. E nós precisamos vigiar. Todos nós precisamos vigiar, que possamos entender, né, essas palavras como um chamado de atenção. Vamos ligar, né, o nosso pisca e prestar mais atenção nas nossas ações em todo o aspecto. Vamos prestar mais atenção acerca do ensinamento do nosso bom pastor e que nós possamos ser imagem, semelhança de vida, de prática do nosso bom pastor. Aqui no livro de Hebreus 12, no versículo 2, ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui nós observamos que Jesus ele tinha uma promessa. Houve uma promessa feita para Jesus acerca da cruz. Porque aqui ele fala, pelo gozo que lhe estava proposto. Ele ouviu uma proposta. Ele ouviu uma proposta acerca de tudo que ele iria viver. E eu creio que ele entendeu que por maior que fosse o sofrimento dele naquela cruz, ele teria que ser um bom pastor, sofrer pelas ovelhas, mas o galardão dele estava garantido ao término de tudo aquilo, porque ele diz, pelo gozo que lhe estava proposto, ele sofreu. O pastor, ele sofre, mas haverá uma recompensa. E a recompensa, ela cobrirá todo o sofrimento que o bom pastor sofreu aqui na terra. Aí ele continua falando assim, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha lá a recompensa dele. Se sentar à destra do trono de Deus. Ele sabia que ele tinha essa recompensa. Por isso ele não se importou quando os fariseus murmuraram, não se importou quando as pessoas disseram, ele está andando com um pecador. Diga com quem tu anda, eu vou dizer quem que tu é, viu? Está andando com um pecador. Mas quando nós andamos com o pecador, sabendo o porquê, tendo um propósito, não são os pecadores que vão nos influenciar. É o que está em nós que vai influenciar o pecador. É claro, temos que ter essa convicção dentro do nosso coração. Quem está nos mandando fazer? Jesus sabia
Ele foi um bom pastor porque ele sabia quem estava mandando ele fazer e por que estava mandando fazer. Simplesmente era para ele obedecer e ele o fez. E ele recebeu o galardão dele de bom pastor. E hoje ele é o exemplo de bom pastor para que eu e você possamos segui-lo, possamos honrá-lo, possamos fazer de acordo como ele fez. Nós precisamos entender que Deus ele nunca vai nos dar um fardo que nós não podemos carregar. Tudo aquilo que nós vivemos, que nós passamos, que nós sofremos, Deus ele sabe que somos capazes de sobreviver. Temos forças para lutar e para vencer. Jesus só recebeu um fardo tão grande porque ele sabia. Deus ele sabia que ele podia passar por aquilo. Mesmo se despindo de toda a honra e glória, Deus deu força para ele para passar. E Deus ele dá força para mim e para você, para passar por todas as lutas e dificuldades e vencer. E alcançar a coroa, a recompensa de Deus. A de Jesus, nós sabemos qual é a nossa. Você sabe a sua recompensa? Eu sei a minha. Temos que ir em busca das almas que estão perdidas para que elas vá conosco para onde nós vamos, para o céu. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por nos mostrar que o Senhor veio para os perdidos, que o Senhor veio para aqueles que estão sem direção, sem entendimento, com os olhos fechados, com o coração fechado, com os ouvidos tampados. Oh Deus, quantos são aqueles que se encontram surdo, mudo, morto, coxo? Oh Pai, que possamos ser levados até essas pessoas, Senhor, porque são essas pessoas que temos que trazer ao arrependimento. É essas pessoas que vai trazer tamanha alegria para o coração do Senhor, Deus, que possamos ser o bom pastor aqui nessa terra. Oh, Pai, que possamos seguir o exemplo do Senhor, como quando nós falarmos uma palavra que seja uma palavra de amor. Que aquela pessoa, aquela ovelha se sinta amada, se sinta cuidada, se sinta protegida, se sinta em paz, que ela não tenha vontade de se perder pelo mundo, que ela não tenha vontade de ser atraída pelas coisas mundanas, Senhor, porque tudo isso vai passar. E só a palavra do Senhor que vai permanecer. E nós precisamos ir em busca dessas almas para trazê-las ao arrependimento, para trazer a salvação, para trazer a luz do Senhor para a vida delas, oh Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento a cada dia, que o Senhor abra o nosso coração, Pai, para que possamos aconchegar essas pessoas com amor. Porque sem o amor, Pai, oh Deus, tudo fica tão vazio. Sem o amor, Deus, tudo fica tão estranho. Oh, Pai, só o amor do Senhor, com o entendimento, com a sabedoria que o Senhor dá para conseguirmos alcançar essas pessoas. Nos dê esse amor, Pai, que nós precisamos para amar o nosso próximo sem julgamento, sem olhares. Oh, Pai, só o Senhor que pode nos ensinar. Só o Senhor que pode nos ajudar. E nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos ser ensinados por Ti todos os dias da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.